mesmo, Ellen. No quadro Seu Direito Hoje, nós vamos falar com o doutor João Felipe de Sá, advogado, sobre um tema muito importante. Você sabia que responder o seu chefe fora do horário de trabalho ou aquele grupo da empresa pode configurar hora extra? E aí, esse assunto é o assunto do momento. E será que realmente você pode usar isso a seu favor na hora de requerer os seus direitos? Teve um caso que aconteceu em Limeira, interior de São Paulo, onde uma funcionária conquistou na justiça o direito de receber pelas horas dedicadas ao trabalho após o expediente do término da sua jornada, especificadamente por responder as mensagens de WhatsApp. E é claro que para entender direitinho sobre esse assunto e entender o seu direito, nós estamos recebendo hoje o doutor João Felipe para conversar sobre o assunto. Doutor, muito bom dia, bem-vindo ao programa Revista, é uma satisfação recebê-lo. Bom dia, Naena, prazer estar aqui novamente. Bom dia, telespectadores do Revista Meio. E aí, doutor, cada vez mais são situações reincidentes dentro desse cenário do direito trabalhista. É verdade o trabalhador que tem essas mensagens fora do horário de expediente, lá no WhatsApp, eu quero relatório, mande para mim isso, olha, tem que fazer isso, ele pode solicitar junto à justiça como hora extra? É importante destacar que a gente está num mundo cada vez mais tecnológico. Isso pode ser um aliado importantíssimo, certo? Mas também pode ser um grande vilão. A partir do momento que o trabalhador fica preso a essa questão de sempre estar ligado ao trabalho, nunca ter um momento de descanso, nunca ter um momento de lazer pleno, pois sempre está vinculado à questão do trabalho. A gente deve observar o que diz a nossa Constituição e a CLT, que estabelece já uma jornada de trabalho padrão de 44 horas semanais com 8 horas diárias. O que passar disso, o empregador deve lhe pagar como horas extras. E o que o empregador, que muitas vezes sofre, porque de qualquer maneira é uma espécie de abuso, porque ninguém é escravo para estar respondendo ali ao seu patrão 24 horas por dia. Todo ser humano precisa do seu horário de lazer, do seu horário de interações com a sua família, enfim. E acaba gerando uma pressão no funcionário, ter que estar ali apto a responder o seu chefe em qualquer hora. O que o funcionário pode ter para guardar como prova, quando, se caso ele precise, buscar os seus direitos? Isso. Essa foi uma decisão interessantíssima da Justiça do Trabalho de Limeira, em São Paulo, que condenou a empresa ao pagamento de horas extras pelo fato de a trabalhadora estar respondendo mensagem do seu patrão, mesmo depois que já tinha encerrado seu expediente normal. O que deve ser observado, principalmente para a questão jurídica, né, quando o caso é levado para o judiciário, é se isso acontecia habitualmente ou era esporadicamente, se essa mensagem tinha que imediatamente ser respondida ou se era apenas um aviso para a pessoa responder no dia seguinte, né? Se for configurado que era uma obrigação, que a trabalhadora tinha que continuar respondendo essas mensagens, que tinha que ser imediato, não poderia ser adiado e que isso era com frequência, isso é o que vai ocasionar para a justiça a questão das horas extras. É o que vai configurar que aquilo é uma hora extra de trabalho. Exatamente. Esse caso que aconteceu em Limeira, que a pessoa teve ali seu direito garantido, ele pode se tornar mais comum do que a gente imagina, não é? Pode ser um precedente para que várias outras pessoas possam também se mover nesse sentido e outras pessoas também sejam beneficiadas por isso. Exatamente. Importante destacar que deve ser observado o caso concreto, né? Cada caso tem suas especificidades, não é toda mensagem que você responder fora do horário de trabalho que vai lhe dar as horas extras. Como eu disse, tem que observar todo o contexto no qual essas mensagens eram enviadas. A questão, principalmente, o que vai pesar mais é, como eu já disse, a questão da frequência e da imediaticidade, né? Da obrigatoriedade de estar sempre ligado ao celular para responder essas mensagens. Como a Justiça do Trabalho avalia casos de trabalho fora do expediente? Você está me contando que tem todas essas situações, mas realmente quais são os critérios que eles utilizam na hora de avaliar e que tipo de provas eles... porque não é só a palavra, eu imagino que tem que ter algo mais concreto. Não é só o funcionário, o ex-funcionário falar que vivia esse tipo de situação. Deve ter alguma prova, algo que a justiça exija. Como funciona na prática? Pois é, eu até dei uma observada no processo, nesse caso específico, foi trago aqui para a pauta, para verificar o que é que foi juntado nesse caso específico. Então, nós tivemos diversas provas que foram juntadas ao processo, mas teve testemunhas, né? Ou seja, pessoas que presenciaram, que vivenciaram essa situação junto à trabalhadora que estava nesse caso, que confirmaram em audiência que disseram que, de fato, havia essa mensagem que era enviada lá pelo gestor com frequência diariamente para que a trabalhadora fosse obrigada a responder essas mensagens. Então, além dessas testemunhas que presenciaram, que vivenciaram o ocorrido, também foram juntados, né, diversos documentos que comprovaram
que a trabalhadora respondia mensagem fora do horário. Principalmente questão de print do WhatsApp, que é a coisa mais fácil do mundo de você tirar um print hoje e comprovar. Tá vendo? Recebi mensagem aqui da minha chefe, da minha supervisora, fora do horário de trabalho. Com a frequência de mensagens que foi juntada, somado ao depoimento da testemunha, que confirmou as afirmações, é que foi configurado as horas extras. E a consequência disso para a Justiça, na Justiça do Trabalho, trabalhou além do horário, deve receber no mínimo 50% a mais do valor da hora trabalhada normal, que é o que a gente chama aqui de horas extras. 50% do valor a mais, então ela deve ter tirado uma nota, a julgar aí pelo tanto de vezes que ela foi solicitada fora do horário. Olha aí, é importante a gente entender como tudo funciona, tanto para quem é o dono do empreendimento, tanto para o empresário, tanto para quem está ali na gestão da empresa, quanto para o funcionário, para que haja um bom gerenciamento dessas atividades, para que não haja sobrecarga. A gente sabe que hoje as doenças, as questões mentais estão em alta e hoje as empresas já têm por obrigação cuidar da saúde mental dos seus funcionários. Isso já é registrado por lei, não é verdade, doutor? Exatamente. Então, é importante que cada um entenda o seu papel e o seu lugar dentro desse processo de contratação e contratado para não ter problemas como esse, não é isso, doutor? Isso. Sob o ponto de vista aqui do empregador, da empresa, é importante que sejam definidas regras para comunicação eventual fora do horário de trabalho. Como, por exemplo, tem um grupo de WhatsApp, você pode limitar as mensagens que quem envia são somente os administradores, que pode ser, por exemplo, o proprietário da empresa ou algum gestor, algum gerente, que não tem esse controle de jornada. Então, isso aí já fica, inclusive, de dica, né, para os gestores que podem ter melhor esse controle, essa gestão de tempo à disposição dos trabalhadores. Porque a nossa lei, ela não fala de tempo efetivamente trabalhado. Ela fala o quê? De tempo à disposição do empregador. Vou até te dar um exemplo. Se você chega aqui para trabalhar e faltou energia, não tem internet, pelo fato de você ter disposto o seu tempo, você veio, saiu da sua casa, veio trabalhar, independente, se você não está trabalhando por conta de fatores externos, à sua vontade, vai ser pago sua hora de trabalho normalmente. Por isso, essa questão de responder mensagens fora do horário de trabalho pode dar direito à hora extra, porque a lei entende que isso é um tempo à disposição que o trabalhador vai estar dispondo do seu tempo de lazer e de descanso para poder responder às mensagens da empresa. Muito bem, esclarecimentos feitos com sucesso. F5 na jornada de trabalho aí, todo mundo agora atualizado no seu direito. Quero agradecer ao doutor pela sua presença, doutor João Felipe, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa Revista. Muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição para colaborar aqui com vocês. E até a próxima.